E aí você tem um atraso de B2. Então você vai escutar um B3, mas é fisiológico. Que é mas isso aí depois vocês vão ver mais pra frente, que são as bulhas normais e fisiológicas e as bulhas patológicas, depois vocês vão ver também. Agora que vocês têm que saber o quê? Que a gente tem aqui ó, o nó sinoatrial, que ele manda o potencial de ação para o nó atrioventricular, que é esse cara que está aqui embaixo, ó, no átrio, dividindo o septo entre atrioventricular, que é o septo, é uma divisão aqui que divide o músculo cardíaco dos átrios dos ventrículos, né? A gente tem aqui as válvulas, né? E as válvulas atrioventriculares, né? Que são a válvula sinoatrial, a válvula atrioventricular bicúspide e a tricúspide, tá? Tricúspide e a bicúspide, e as válvulas aórticas e pulmonares. Tá? Mas isso aqui vocês vão ver mais para frente. O que vocês têm que atentar agora aqui é nesse esquema aqui, ó, nó atrioventricular, nó sinusal, nó atrioventricular, feixe de His, e aqui depois da curva aqui, ó, fibras de Purkinje, tá? Esses caras aqui que levam o potencial de ação para o coração de uma forma simultânea, tá? Simultânea não, de uma forma não simultânea. Então, primeiro bate átrio, aí o feixe, o potencial de ação desce mais lentamente aqui para chegar aqui e subir. Então, como é que o coração bate? Contrai átrio, aí ele desce, chega aqui de baixo para cima, contrai ventrículo, e aí joga para cima aqui para a aorta, ó, nesse sentido, coração, entendeu? Ó, como é que é a condução da despolarização? Tá aqui o esquema, ó. É isso mesmo, ó. Começa contraindo lá o ápice dos átrios até a base, então o sangue tende a migrar aqui para baixo, para o ventrículo, por diferença de pressão. E aí você tem lá a fase rápida, fase de enchimento rápido, a fase de enchimento lento, depois a fase de esvaziamento rápido, que é a contração. E ó, despolarização aqui, ó, move-se rapidamente através do sistema de condução, e aí a contração aqui dos ventrículos é feita de baixo do ápice para a base, entendeu? Do ápice, que é essa parte de baixo, para a base do coração, tá? E aí vai lá para a aorta e para a artéria pulmonar. Esse aqui é como acontece lá o potencial de ação lá dentro do músculo cardíaco, tá? Aqui no músculo cardíaco é diferente do músculo esquelético. Por quê? Porque aqui no músculo cardíaco a gente tem essa fase aqui. Lá no músculo esquelético ele tem a despolarização, repolarização, hiperpolarização e repouso. Lembra disso? Então a gente tem lá no músculo estriado esquelético. A gente tem a despolarização através da abertura lá dos canais de sódio. Aí despolarizou, ficou menos negativo, ficou mais positivo, chegou aqui acho que é menos 90, né? Aí ele despolarizou, aí aqui tem a hiperpolarização e repolarização, aliás, despolarização, repolarização, hiperpolarização daqui para baixo e potencial de repouso de novo. Aqui no coração não, aqui no coração, em vez de fazer a despolarização direto, você tem um platô, que é essa base aqui, ó, no topo aqui do gráfico, tá? Que é a fase 2. Essa fase 2 significa o quê? Que os canais rápidos de potássio, de sódio, encerram e você tem a abertura de canais de potássio. Então o canal de potássio ele vai fazer o quê? Ele vai dar uma segurada lá no potencial de ação, deixando mais negativo, entendeu? E aí os canais, e aí depois, por esse tempo aqui, até os canais de sódio se abrirem e os canais rápidos de potássio se fecham. Isso tudo aqui é a diferença de potencial de ação que ativa eles aqui, ó, tá? E aí você tem a saturação dos canais de potássio e aí o coração despolariza. E aí volta tudo de novo. Beleza? Então, menos 90,
Aqui, ó. Aí ele tem lá o sinal lá que vem lá do nódo sinoatrial. Não confunda isso aqui com a despolarização do nó sinoatrial. O gráfico do nó sinoatrial é assim, ó. É assim. Ele polariza, repolariza, despolariza, 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 repolariza. Toda hora, porque eles têm os canais Fanny. Aqui não, aqui a gente tem a despolarização. Aí quando ele despolariza aqui, ó, ele tem um platô, mantém aqui um pouco mais de tempo, e aí que ele repolariza. E aí ele volta para o repouso. Entendeu? Essa que é a diferença lá do estriado esquelético. O estriado esquelético não, ele despolariza, aí ele repolariza, e aí ele hiperpolariza, que ele passa aqui ele hiperpolarização, e depois ele volta para o repouso. Aí despolariza, tem um potencial, outro potencial de ação, ele despolariza, repolariza, hiperpolariza e volta para o repouso. Aqui não tem hiperpolarização, a diferença é essa, não tem hiperpolarização, e ele volta para o repouso direto, entendeu? E a gente tem aqui esse platô que é causado pela abertura dos canais de potássio, tá? Então, se ele perguntar lá na prova, qual é o íon responsável, então, qual é o evento responsável pelo platô lá na despolarização do músculo cardíaco? Então, se ele perguntar aqui, ó, ele botar esse gráfico aqui, ele pode botar tudo isso que está escrito aqui e tirar isso aqui, ó, canais rápidos de potássio, eu vou tirar essas coisas aqui e pedir para vocês numerar, entendeu? 1, 2, o 3 e o 4, entendeu? E aí, vocês têm que saber isso aqui, ó. No 1 aqui, o que é? A abertura, fechamento dos canais de sódio, né? Que o canal de sódio ele se abre quando ele tem um estímulo aqui, ó, menos 80, de menos 90, e aí ele se abre e abre o canal de sódio, ele despolariza. Aí ele chega em 20, ó. Ele fica muito positivo. Ele estava em menos 90, chega em 20. Quando ele chega em 20, tem a abertura dos canais de potássio. Tá vendo? E aí o canal de potássio, ele vai dar uma segurada. Entendeu? Ele vai dar uma segurada aqui, ó, para ele não repolarizar de novo. E aí ele dá uma segurada, então a gente tem nessa fase 2 aqui um platô. Tá vendo? É um gráfico diferente. Não é igual o gráfico de músculo esquelético que desce já para repolarizar. Beleza? E aí se ele perguntar, é potássio, a abertura dos canais de potássio que vão fazer o platô. Então vamos lá, ó, resumindo. As principais diferenças entre a contração muscular estriada esquelética e cardíaca. A gente tem lá no músculo cardíaco células especializadas, que são as células autoexcitáveis lá, né? Que é o nódo sinoatrial, nódo atrioventricular, feixe de His e fibras de Purkinje. Beleza? Essas são as células especializadas. A gente tem lá o músculo que trabalha em formato sincício, por quê? Porque ele tem lá os discos intercalares, são músculos que são ligados entre si, porque são ramificados, então eles estão, então eles se comunicam entre si de uma forma mais eficiente, através lá, ó, dos discos intercalares. Então é isso que diferencia, tá? Aqui a gente tem o controle do músculo cardíaco feito pelos nervos simpáticos e parasimpáticos. A inervação simpática, ela está em todo o coração, tá? Você vê a inervação simpática, ó, nos ventrículos, no átrio, em tudo, tá? Então, o músculo simpático, ele está em todo o coração. Já o parasimpático, ele está só no nódo sinoatrial. Lembra disso, tá? O parasimpático, ele está só no nó. Então, ele freia. Então, o simpático vem, estimula, vem lá a adrenalina, noradrenalina. E aí ele vai estimular o quê? O aumento do inotropismo e do cronotropismo. E aí, para frear isso, quem entra na história? O parasimpático, a acetilcolina. Então, a acetilcolina, ela vai lá no nódo sinoatrial, faz com que haja uma liberação lá de cálcio na membrana lá do nó, e aí tu vai ter uma abertura, um aumento do intervalo QT. Entendeu? E aí tu vai ter
uma diminuição da frequência dos estímulos lá daquele marca-passo nosso lá natural, e aí ele que vai ditar a regra ali dos músculos, através do potencial de ação passado pelo nó sinoatrial, pro átrio ventricular, feixe de His, fibras de Purkinje. Beleza? Aí diminui a frequência lá e o cronotropismo e o inotropismo. É assim. Então vem lá de cima do bulbo, lá da área cardiorregulatória, ali no bulbo, nas pontes, né, ali nas amígdalas bulbares, onde você vai ter o estímulo lá de aumento da frequência cardíaca e da excitação simpática lá para todo o coração. E quem freia vai ser o parasimpático. Quem são os neurotransmissores? Do simpático, aqui no coração, a fibra pós-ganglionar vai ser a noradrenalina e do parasimpático vai ser a adrenalina, tá? Então é isso. Aliás, ao contrário, do simpático vai ser a noradrenalina ou norepinefrina e do parasimpático a acetilcolina. Acho que eu falei errado, né? Então é isso aqui, ó. Lembra que eu falei, ó? Cadeia simpática, ó, ela pega em todo o coração, tá vendo? Ó, todo o coração, ó. Eles vêm através do nervo vago, tá? E o nervo parasimpático, ele vai tá só agindo só no nódo sinoatrial, tá? Átrio ventricular, nódo sinoatrial, é isso. Ó, é uma manobra vasovagal. Então, o nervo vago, ele vai dar esse estímulo parasimpático, tá? Acetilcolina. E aqui é noradrenalina. Beleza? E adrenalina. A frequência cardíaca lá, lembra que eu falei dos canais Fanny lá, ó, os canais Fanny, isso aqui é o marca-passo lá das células cardíacas autoexcitáveis. Olha lá, a nora se liga em um receptor beta-1 adrenérgico, que é o do tipo GPCR, que vai aumentar o AMP cíclico celular, intracelular. Esse receptor beta-1 adrenérgico é do tipo GS lá no coração, ele vai aumentar o AMP cíclico, tá? E aí o AMP cíclico, ele vai sair fosforilando tudo lá no coração, inclusive vai liberar cálcio, lá, ó, facilita a abertura dos canais de cálcio no coração, e aí ele vai despolarizar as células autorrítmicas, ó. Isso aqui já é o gráfico de despolarização das células autorrítmicas, lá do nódo sinoatrial, tá vendo? Cada uma tem a sua taxa de disparo, tá? Sendo a do nódo sinoatrial mais alta do que a do nódo atrioventricular, que é mais alta do que a do feixe de His, que é mais alta do que a das fibras de Purkinje. Então, se o cara tem lá uma parada lá no nódo sinoatrial dá ruim, quem assume depois logo abaixo vai ser o nó atrioventricular. E aí a frequência do cara vai estar o quê? Diminuída. Se a nossa frequência basal, a frequência, qual é a referência lá? Normal de frequência cardíaca, entre 50 e 100 batimentos, né? Então é o que o nódo sinoatrial faz. Manter o nosso coração com mais ou menos 70, 80 batimentos por minuto em repouso, né? Se ele falha, quem vai assumir é o próximo mecanismo ali, próximo mecanismo de sistema de condução, que é quem? O nó atrioventricular. Só que o nó atrioventricular, ele bate ali, não bate mais a 70, 80. Ele vai bater a 50, 60 batimentos por minuto. Então tu vai ver o cara com bradicardia, o cara hipotenso, o cara vai estar com esses sintomas, tá? E aí você vai ver lá, o cara, o átrio do cara às vezes não contrai, entendeu? Não ausculta, você tem ausência lá de contração, beleza? Mas isso aí vocês vão ver mais pra frente. Então lá, eu falei lá, ó, que o ciclo cardíaco,
ele tem o quê? Diástole, sístole, pré-carga e pós-carga, né? Então, a pré-carga é o quê? É o quanto de sangue que vai entrar no ventrículo esquerdo para fazer a contração. Isso aí já depois é a pós-carga. Esse gráfico aqui é bem legal, se vocês entenderem isso aqui, ó. Esse gráfico aqui, se eu fosse vocês, eu botava assim na parede do quarto, tá? Por quê? Porque esse gráfico aqui, o que ele faz? Ele mostra aqui, ó, o traçado eletromiográfico eletrocardiograma aqui embaixo, tá vendo? Ele tem aqui a pressão arterial, tá vendo? A pressão do ventrículo e a pressão do átrio. Ó, a pressão do ventrículo, ela tá representada aqui, ó, por essa linha vermelha. Aqui, ó, essa linha vermelha aqui, ó. Tá vendo? Ó. Então essa é a pressão do ventrículo. E a pressão atrial, ela tá representada por essa linha pontilhada aqui, ó. Tá vendo, ó? Ó como é diferente. Ó a diferença de pressão. Aqui vocês veem, tá vendo? Do átrio e do ventrículo, ó. A do ventrículo, lembra que eu falei, ó, chega a 120 o pico de pressão do ventrículo. Olha no átrio. Lembra que eu falei que era 18, 9, ó. Tá vendo? É bem baixinho, ó, o máximo de pressão no átrio, ó. Ó a pressão no átrio aqui, ó. Na hora da contração do átrio. Quer ver? Vamos pegar aqui, ó. Tá vendo, ó? Cadê? Aqui, ó. Sístole, ó, ejeção, momento da ejeção. Aqui é diástole. Aqui é a contração do átrio, ó. Aqui, ó, o pico de contração do átrio, ó. 20. Olha a do ventrículo, 120 milímetros de mercúrio. Tá vendo? E aí ela bate certinho aqui, ó, com os momentos aqui do eletrocardiograma. Então, se você pegar aqui, ó, no eletro, lembra que a gente falou que a gente tinha o complexo QRST? Então, aqui, ó, a reflexão Q, R, S, aliás, perdão, aqui a onda P, aqui a deflexão Q, R, S e aqui é a T. Então, da onda P à onda T, o que eu vou ter? Aqui é a despolarização do átrio, aqui é a despolarização do ventrículo, que começa na onda Q, aí aqui é repolarização do ventrículo, que é da onda RS, e